Fala pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula aqui no nosso curso de Marketing Imobiliário de Alta Performance, o curso da Optimize Deals. Hoje nós vamos falar sobre branding, mais um pilar da nossa metodologia. Na aula anterior nós falamos sobre posicionamento e hoje nós vamos falar sobre branding, que vem para complementar muito bem a parte do posicionamento que nós já vimos, né? Enquanto o posicionamento ele define quem você é, quem você vai impactar, quem é o seu cliente ideal. O branding ele vem para comunicar da melhor forma possível esse impacto. Como que você impacta esse cliente alvo que você definiu. Você sabe que existem várias formas de atuar no mercado imobiliário, tem diferentes categorias de imóveis e elas possuem um cliente para cada categoria, né? Então, como exemplo, mesmo exemplo que eu introduzi na aula anterior, você tem o mercado de alto padrão, o mercado de luxo, onde o cliente é um, e você tem ali o mercado dos apartamentos mais tradicionais, num ticket um pouco menor, onde o cliente é outro. São formas diferentes de atuar com imóveis. E o branding, ele é extremamente importante para você realmente impactar da forma correta. Bom, tem bastante coisa aí para a gente ver, mas o tema da aula é esse, branding. Bom, uma vez que você definiu o seu posicionamento, é importante que você comunique ele para o público-alvo. Se você não definiu o seu posicionamento, volta ali na aula anterior, faz os exercícios que eu sugeri para você, porque essa aula vai ser mais produtiva se a gente seguir nessa sequência. Então são uma série de pilares que eles vão se complementando. Eventualmente você pode utilizar um ou outro, mas para você realmente ter essa alta performance, para você realmente operar com excelência, o ideal é que todos os pilares sejam ativos, estejam ativados. Teu posicionamento, teu branding, tecnologia e tudo que a gente vai ver ao longo desse curso. Então vamos lá. Partindo do pressuposto que você acessou a aula anterior, definiu seu posicionamento, chegou a hora de você comunicar esse posicionamento. Isso é sobre branding. Isso é sobre branding. É um conjunto de ações alinhadas com o seu posicionamento, de tal forma que desperte emoções positivas no seu cliente-alvo, na pessoa que você está mirando. Então, para você lembrar sempre e anotar, é isso. Branding trata-se de um conjunto de ações alinhadas com o seu posicionamento, de tal forma que essas ações despertem emoções e gere conexão com o seu público-alvo. E existem várias formas, existem várias ações que você pode fazer. A gente vai ver algumas delas daqui a pouco, mas é um tema bastante abstrato. De, de início eu já quero deixar isso olhando com você. É muito abstrato. O que eu quero dizer com isso? É muito sobre uma comunicação mais subjetiva, uma comunicação visual. Tudo contribui, tudo se soma e forma ali um branding que é uma sensação, que é uma emoção que a pessoa tem, que o seu cliente tem, na medida que ele entra em contato com você, na medida que ele passa a ter um contato mais próximo com você. O branding ele também serve para você atrair as pessoas. Vai ficar mais claro ali na medida que a gente vai dando alguns exemplos, mas entenda isso. É um pouco mais abstrato, é uma construção um pouco mais de longo prazo, mas você precisa ser intencional nessa construção. Então, entenda, por isso que é extremamente importante a aula anterior sobre posicionamento. Você precisa entender qual é o mercado que você vai atuar, porque aí você vai formatar o seu branding para isso, de uma forma alinhada com isso. Perdão. Então, assim, nicho de alto padrão. O branding é um. Nicho mais num ticket menor. Apartamento ali num ticket menor, às vezes é pro primeiro imóvel da pessoa, branding é outro. Depende muito da pessoa que você vai estar comunicando. Se é alto padrão, você precisa entender que esse cliente-alvo é uma pessoa mais sofisticada. Geralmente um empresário, talvez um executivo, talvez um investidor, grande investidor, executivo de uma grande corporação, geralmente empreendedor, né? E essas pessoas elas operam de uma forma específica, são mais pragmáticos, o dia a dia é composto por uma série de tomadas de decisões, e isso é chave de entender. Veja bem, eu estou usando aqui como exemplo para a gente clarificar esse tema. O dia a dia de um empreendedor, ele é mais cheio, demanda ali uma série de tomada de decisões,
ele lida com muita coisa, tem muita coisa em jogo. E a tendência natural é que eles tomem alguns atalhos, entre aspas. Não é um atalho no sentido pejorativo, mas no sentido que é necessário. Eles precisam tomar decisões rápidas. E como que eles tomam essas decisões rápidas, né? Vou comprar um imóvel ou não. Ele vai olhar essa pessoa que está vendendo, ele vai olhar para você, ele vai olhar na sua comunicação, ele vai olhar na forma como você está vestindo, ele vai olhar no carro que você está andando. Tudo isso vai gerar essa primeira impressão. E muitas vezes as pessoas vão tomar uma decisão com base nessa primeira impressão. Entende? É o correto? É o que eu acho que. Perdão. É o que eu acho que é o melhor, a melhor forma de atuar? Não. Definitivamente não. Mas é assim que funciona. O jogo é esse. E eu não. Eu entendo que é um devaneio eu tentar apitar esse jogo. Eu ou você apitar esse jogo. Eu não vejo sentido em batalhar para mudar isso. Mas é a forma como está estruturado hoje. As pessoas vão julgar pela capa. As pessoas vão olhar para fora como você está vestindo, elas vão olhar para o carro que você está andando, elas vão olhar para o relógio que você tem, elas vão olhar para esses detalhes que muitas vezes não são, não querem dizer nada sobre a tua competência, sobre o teu nível de maestria em relação a imóveis. Mas, infelizmente, ou felizmente, é assim que funciona. E a gente precisa jogar conforme o jogo, certo? Então, você precisa ganhar confiança desse, desse prospecto, desse cliente alvo, desse potencial cliente, rápido. Você precisa ganhar a confiança nos primeiros momentos com o seu branding. Branding, ele tem essa força, ele tem essa capacidade. Muitas vezes, conforme a gente vai vendo aqui no curso, você vai poder perceber isso. Mas o branding, ele tem uma característica que é chegar antes. Ou seja, o seu nome chega antes da sua presença. Isso quando você tem um posicionamento bem definido e você tem um branding muito bem feito através das redes, através da geração de conteúdo. A gente vai falar sobre conteúdo nas próximas aulas também. Você vai ver como as coisas vão se conectar ali no final do dia. Mas o branding ele tem essa característica também. Quando você tem um bom posicionamento, quando você tem um perfil do Instagram com conteúdos, com uma autoridade bem estabelecida, o seu nome chega antes. Muitas vezes a pessoa já é impactada por algum conteúdo que você produziu e isso vai moldar a percepção dela sobre você. Esse é o poder de você ter tudo o que a gente vai ver aqui alinhado. Então, assim, deixa eu pegar aqui nossa apostila. Lembrando que você vai ter essa apostila, o livro que eu escrevi aqui para esse curso, disponível ali também para você conferir tudo que a gente está vendo aqui. Tá certo? Vou deixar linkado aqui esse material para você consultar, para você revisar e poder realmente ter aí como um material de apoio para fazer essas construções. Então, seguindo aqui a nossa apostila, você precisa gerar essa confiança nos primeiros segundos com o seu branding. Senão você corre ali um risco alto de já perder ali esse potencial cliente. Então a forma como você se veste, a forma como você se comunica, o carro que você anda podem fazer diferença. E depois eu vou falar um ponto extremamente chave sobre isso, que é sobre autenticidade. Mas fica atento. Além disso, você precisa entender que você está vendendo um ativo de alto valor. E isso, por ser um ativo de alto valor, o produto mais caro que nós temos aí, ele naturalmente tem um tempo de consideração de compra maior. Então você precisa saber se relacionar com esse potencial cliente dentro dessa janela de negociação que vai desde o pré-venda até o pós-venda. Você precisa interagir além da comunicação. O que é importante entender? Pegando o exemplo ali de novo do cliente de alto padrão. Esse cara, ele é mais sofisticado, como a gente conversou. E ele, muito provavelmente, tem alguns hobbies, gosta de vinho, gosta de talvez
um esporte, ah, não sei, tênis, enfim, uma série de possibilidades de esportes, né? Esportes náuticos. É bem, é bem, é bem comum, né? Que essa persona, esse tipo de cliente tenha ali uma afinidade. E você precisa ser bem versado nisso. Você precisa ter um repertório grande para você se comunicar na mesma frequência que ele. Isso também é sobre branding. Você precisa moldar o teu repertório de conteúdo, de assuntos, a tua comunicação, a forma como você se veste. Você precisa moldar isso de acordo com o cliente ideal para você. Entende? Isso é extremamente importante também. Se você não consegue gerar essa conexão com esse cliente, com esse potencial cliente, as chances de você fechar essa venda são muito menores do que o cara aqui, do que a pessoa, o corretor, que consegue se conectar, que consegue ser bem versado, consegue conversar sobre diversos assuntos do interesse dele. Então saiba disso. Isso é extremamente importante também. Bom, se você consegue se posicionar com o seu potencial cliente dessa forma, ele vai ter ali uma afeição maior por você e a preferência dele vai ser maior para comprar com você. Lembrando que esse tipo de cliente de alto padrão, ele tem um networking, uma rede de contatos bastante extensa. Bem provável que sim. Ou seja, ele tem pessoas que vão contribuir, que vão trazer informações ali para eles e ele vai ter várias opções na mesa. Então, o branding, nesse caso, é mais crítico, né? Consegue perceber isso? Então, pega a lista que você definiu ali na aula anterior e reflita sobre quem é o seu cliente. Veja como você pode construir um branding pessoal, uma marca pessoal que tenha ressonância com o seu potencial cliente. Agora, pegando o outro exemplo que a gente tem aqui, que é um mercado um pouco mais um ticket um pouco menor. Talvez você vai estar lidando com pessoas mais jovens, com pessoas com jovens, pessoas mais jovens, mais despojados, talvez comprando ali o primeiro imóvel. Qual é, como essa pessoa pensa, o que ela sente? Talvez ela seja bastante movida, bastante orientada à segurança, mas ela precisa dessa confiança também. Então, é muito sobre coerência. Grava essa palavra, coerência. O seu branding precisa ser coerente com o seu potencial cliente. Precisa haver esse alinhamento. Além disso, esse é outro ponto importante que eu coloquei aqui na apostila. Em muitos cenários, você vai ter o influenciador da compra e o decisor da compra. Às vezes é bastante comum, né? Que a gente tem ali o marido como decisor e a esposa como influenciadora, ou vice-versa. Você precisa pensar nesses dois personagens e se conectar com os dois. Entende? Então, o branding ele precisa estar alinhado com os dois. Porque às vezes, quem vai vir para visitar o imóvel é o influenciador. E você precisa gerar essa conexão de tal forma que o influenciador leve todas as informações que são necessárias para o decisor tomar, de fato, a decisão. Entende? É importante você refletir e olhar para isso, observar isso, essa dinâmica também. Às vezes é pai e filho. O filho está comprando ali o imóvel, não sei, às vezes ele vai se mudar para outra cidade, vai estudar em outra cidade, ele vai comprar um imóvel ali para que o filho tenha ali ah, esse, esse lar ali nessa cidade. Às vezes o pai é o decisor e o filho é um influenciador. Você precisa se comunicar com um de tal forma que ele leve as informações que são necessárias para que a decisão seja positiva. Então, entenda essa dinâmica. Já ouvi de casos, isso é interessante. Eu já vi casos onde a compra de um imóvel ela não foi efetivada porque o cachorro não gostou do imóvel. Pois é. Então, nessa situação, durante a visita ali
do imóvel, o cachorro começou a latir, começou a ficar nervoso, e a pessoa não efetuou a compra numa etapa bastante avançada por conta disso. Olha que interessante, olha que curioso isso, né? Por isso que é interessante você entender bem o seu cliente. Vai fazer uma visita, dá uma olhada no perfil da pessoa, tenta conhecer um pouco ela. Conheça de forma geral, mas tenta conhecer ela individualmente também, antes de uma visita, especialmente ali em um imóvel ali de alto padrão. Tá? Você entende que é mais sofisticado, veja se ela tem ali um pet e se prepare para isso. Né? Coerência e alinhamento. Então, entenda o seu cliente. E dessa forma você vai conseguir impactá-lo melhor. Veja isso. Vou colocar aqui na tela. O que esse profissional comunica? Perceba que ele é mais despojado, né? É um cara mais jovem, se veste ali de uma forma um pouco mais ousada, né? Um pouco mais jovem, um pouco mais jovial. Ou seja, o branding dele, ele vai se conectar com o pessoal mais jovem. A gente tem essa característica, enquanto homens, de se relacionar mais com aqueles que são semelhantes a nós. Existe uma série de evidências, dá para até a gente falar sobre isso em um segundo momento. É um gatilho também, um gatilho da similaridade. Diz um pouco sobre isso. Nós nos relacionamos quando nós temos uma afeição maior por aqueles que são parecidos com nós. Então ele comunica isso. Agora veja essa profissional. O que ela comunica? Um pouco mais de seriedade, um pouco mais madura. Qual é certo, qual é errado? Não tem certo ou errado. Existe um, um branding construído para um determinado tipo de cliente, um determinado tipo de mercado. Entende? Então, essa profissional pode estar mais alinhada com esse mercado de alto padrão, onde o cliente ele está esperando ali às vezes um pouco mais de um profissional mais maduro, um profissional ali que comunica esse tempo de voo maior, que sabe o que ele está oferecendo, que vai aumentar a chance do cliente realizar um melhor negócio. Entende? É muito sobre isso. Bom, antes de passar alguns pontos práticos, eu preciso deixar claro um ponto que é extremamente importante. E até dei um spoiler aí. É o seguinte: legitimidade. Legitimidade é extremamente importante. Não adianta você querer fazer um branding artificial. Eu comentei anteriormente que a forma como você está vestindo e o carro que você anda podem fazer diferença. E realmente podem. Não concordo necessariamente com isso, mas é a forma como o jogo é jogado. No entanto, não adianta você querer pular etapas e ser alguém que você não é. Isso vai ser. Isso você vai jogar contra você. Porque isso é possível de perceber. As pessoas elas conseguem sentir quando algo não é legítimo, quando algo não é genuíno. Então, se você está começando, se você está ali no início da jornada, não adianta querer investir em um carro para fazer um branding, para se comunicar, para ter essa conexão com o cliente de alto padrão. Ou alugar um carro, sei lá. O tipo de, é bastante comum hoje esse tipo de, esse tipo de comportamento. A pessoa, ela tenta forjar ali o branding dela para parecer ser alguém que ela não é. Para parecer ali com aquele público-alvo dela. Não é ideal. Isso vai ser um tiro pela culatra, como dizem. É visível isso. Dá para sentir quando algo não é genuíno. Ah, mas como que eu vou fazer então para vender no alto padrão, no mercado de alto padrão, se eu tô começando?
mostra genuinidade. Não tem nenhum problema você ser transparente e comunicar que você está começando. Parece um pouco incoerente, mas veja bem, às vezes a pessoa de alto padrão pode ter ali uma. E é bastante comum isso. Pode ter esse anseio em querer ajudar uma pessoa que está começando. Você precisa se conectar. Você precisa demonstrar essa vulnerabilidade, deixar claro, olha, estou começando a minha jornada como corretor. Eu realmente vou levar isso a sério, estou levando isso a sério. Estou sendo vulnerável aqui com você. E eu fiz o meu dever de casa também. Ou seja, você pode se destacar também através da competência. Realmente fazendo todo o processo da forma mais profissional possível. E aí você não precisa de um artifício artificial ali para forjar um branding que não é real, que não é genuíno. É importante que seja legítimo. Lembra sempre disso. Sinceridade, coerência. Ou seja, se você não vai, se você não, se você quer impactar esse mercado de alto padrão, mas está no início, se posicione como especialista, faça o dever de casa, se posicione com uma competência brutal. Seja intenso, estude os assuntos, saiba conversar, desenvolva a sua comunicação. Entende? Legitimidade. Lembra sempre disso e não tente parecer quem você não é, pois o seu potencial cliente vai perceber e você vai perder muitos pontos com ele. Agora, o que você pode fazer de fato para realmente construir um branding? Vamos lá. Eis aqui algumas ideias para você trabalhar isso, mas lembrando, é algo abstrato, é algo que demanda tempo e é uma construção contínua, que vai se reforçando ao longo do tempo. Tenha um propósito bem definido, isso está alinhado, deve estar alinhado com o seu posicionamento. Defina isso para você comunicar esse propósito. Você pode trazer isso num senso de missão, como você ajuda as pessoas, por que você faz o que você faz. Identidade visual. Tenha uma identidade visual. É importante que você defina isso também. Isso vai ser aplicado em vários ambientes. Nos seus perfis das redes sociais, na sua foto do perfil, nos materiais, nos documentos que você envia. É importante que você tenha uma identidade visual porque ela contribui muito com o branding. Com o tempo. Bom, veja o McDonald's, né? Tem um estudo feito que a gente conhece, a gente reconhece os arcos dourados ali da logo do McDonald's de uma forma muito rápida, né? Porque eles são muito consistentes ali na identidade visual deles. Tem estudo que mostra que só de ver as cores do McDonald's, a gente já começa a salivar ali e imaginar os lanches deles. Enfim, são muitas evidências que corroboram ali com a importância de você ter uma identidade visual consistente. Assim você reforça ali a sua lembrança de marca. Tem também uma identidade verbal. O que é isso? Né? Temos a visual e a verbal. É a forma como você se comunica, a forma como você traz os seus discursos. Qual é a forma, os seus, a forma que você fala, o seu tom de voz. Tô uma tosse que não termina mais. Entende? A forma como você se comunica, os textos que você posta nas redes, a forma como você fala no WhatsApp, as gírias que você utiliza também. Obviamente, não estou falando de gírias ímpias, vamos colocar assim, jargões. É sobre isso também. Você pode definir isso e realmente utilizar isso ali para reforçar a sua identidade, o seu branding. Uma forma de você introduzir ali os vídeos, por exemplo. Isso é bastante comum. A maioria das pessoas que trabalham ali já com produção de conteúdo, que falam ali sobre, que produzem vídeos ali, geralmente tem uma abertura muito semelhante, que destaca ela, né?
Isso é interessante de você trabalhar também. Discurso e propósito de valor. Super interessante que você defina o seu discurso. Perdão, novamente. Defina o seu discurso, a proposta de valor que você tem. Por que você trabalha com imóveis. Por que você realmente está atuando com isso. Redes sociais e perfil. Otimiza isso de acordo com esse branding. Entende? São uma série de pontos ali que você vai ativar para comunicar o mesmo branding. Precisa ter esse alinhamento em todos os canais. Não pode ter uma quebra de experiência. Redes sociais e perfil. Coloca o seu perfil ali. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois também, sobre conteúdo e redes sociais. Mas defina ali na bio do seu Instagram essa proposta de valor. Coloca ali também elementos que te ajudam, que reforçam a sua autoridade, aonde você já trabalhou, quanto você já vendeu, quantas pessoas você ajudou. Esses números, eles contribuem com isso. Reforçam ali a sua autoridade, trazem ali você como um especialista. A foto do perfil também, é importante que apareça o seu rosto de uma forma clara, de uma forma visível. Entende? Tudo isso é branding. Estilo de vida. Estilo de vida também está muito conectado ali com as redes. Hoje a gente tem ali ferramentas que são extremamente importantes para a gente conseguir se conectar mais com os nossos potenciais clientes. E a gente se conecta muito por meio disso, do estilo de vida. Então, poste o seu estilo de vida nas redes também. As coisas saudáveis que você faz. Entende? Isso gera conexão, isso comunica branding. Mas, novamente, lembra, seja legítimo. Seja legítimo. E cuidado também com muita ostentação. Pode soar um pouco forçado. Sabe? Então, cuidado com isso. Cuidado para não forçar ali uma certa autoridade ali. Expondo muito um carro, por exemplo. Cuidado. Mas, na medida do possível, tenta trazer o teu estilo de vida, compartilhar os teus hobbies, aquilo que faz sentido para você. É interessante também você experimentar elementos do estilo de vida do seu potencial cliente. E é muito provável que às vezes até tenha essa afinidade, que você também goste. Sabe? Por fim, conteúdo. Conteúdo é extremamente importante para você comunicar o teu branding. Com conteúdo você consegue trazer o seu branding de uma forma muito eficiente. Você consegue se posicionar, você consegue gerar um senso de especialista, um senso de expert, de autoridade para a pessoa, o profissional que sabe o que está fazendo, que tem tempo de voo, que tem resultado. A gente vai falar depois especificamente sobre conteúdo, mas desde já, entenda a importância de você estar ativo nas redes, gerando conteúdo que seja interessante. Assim, o seu potencial cliente vai ter interesse em você. Bom, é sobre isso. Branding é sobre isso. Ações alinhadas com o seu posicionamento que gerem conexão com o seu potencial cliente. Conexão, confiança, afinidade, que te aproxima do seu potencial cliente. É sobre isso e a gente se vê na próxima aula. Valeu!